O livro de Josué. Vamos relembrar a história até agora. Deus escolheu Abraão e sua família se tornou o povo de Israel, que foram escravizados no Egito. Então, através de Moisés, Deus resgatou Israel do Egito e fez uma aliança com eles no Monte Sinai e os guiou pelo deserto. Então, Israel acampou fora da terra prometida e Moisés os convocou a obedecer os mandamentos de Deus para que eles pudessem mostrar a todas as outras nações como Deus é. O livro de Josué começa logo após a morte de Moisés e Israel está pronta para entrar na terra prometida. Então a história de Josué é montada a partir de 4 movimentos principais. Josué primeiramente lidera o povo para a terra prometida e uma vez na terra prometida eles enfrentam toda a hostilidade dos cananitas. E então eles entram em batalha. E depois das vitórias, Josué divide a terra prometida como herança para as 12 tribos. E o livro conclui com esses pronunciamentos finais de Josué ao povo. Então vamos nos aprofundar e ver como tudo isso flui de maneira uniforme. A primeira sessão começa com a morte de Moisés e Josué é designado como novo líder de Israel. E o autor intencionalmente apresenta Josué como um novo Moisés. E assim como Moisés, Josué convoca o povo para obedecer a Torá, ou seja, os mandamentos da aliança que eles receberam no Monte Sinai. E então Josué envia espiões para a terra prometida, assim como Moisés fez em Números capítulo 13 e 14. Porém, foi muito melhor dessa vez. Inclusive, alguns cananitas começaram a seguir o Deus de Israel. E aí Josué então lidera o povo de Israel cruzando o Rio Jordão e em direção à terra prometida. Da mesma maneira que o mar se abriu com Moisés no Êxodo, o Rio Jordão se abre e os sacerdotes carregam a Arca da Aliança através dele, liderando todo Israel com eles. Agora, no capítulo 5, a história tem uma transição. O povo se lembra das suas raízes como o povo da aliança. E então, a nova geração é circuncidada e eles celebram a primeira Páscoa na Terra Prometida. Mas então eles se preparam para ir em frente. E Josué tem esse estranho encontro com esse guerreiro misterioso, que é um comandante angelical do exército de Deus. E Josué pergunta: "Você é por nós ou por nossos inimigos?" E o guerreiro responde: "Nenhum e nem outro." O que mostra que a verdadeira questão aqui é se Josué está do lado de Deus. E fica claro que toda essa história não é sobre Israel contra os cananitas. Porém, essa batalha é de Deus e Israel irá ter o papel de espectadores, ou em certos momentos, apoiadores no plano de Deus. O que nos leva à próxima sessão. Nós encontramos histórias sobre esses conflitos que Israel teve com diferentes grupos cananitas. E a primeira parte reconta detalhadamente a história de 2 batalhas. E isso é seguido por uma série de histórias curtas que condensam anos de batalhas em curtos sumários. Então, as primeiras 2 batalhas são contra Jericó e Ai. E elas oferecem esse contraste entre a fidelidade de Deus versus a falha de Israel. Em Jericó, Israel deveria tomar uma abordagem completamente passiva. Então, eles deixaram a presença de Deus na arca liderá-los ao redor da cidade através da música por 6 dias. E assim como Raabe se converteu ao Deus de Israel, talvez o povo de Jericó fizesse o mesmo, mas eles não se convertem. Então, no 7º dia, os sacerdotes tocam suas trombetas e as muralhas caem, liderando Israel para a vitória. O ponto da história é que Deus é aquele que irá conduzir seu povo. Israel precisa simplesmente confiar e esperar. A próxima história sobre a batalha de Ai mostra um ponto diferente. Havia esse israelita chamado Acã, e ele rouba de Jericó alguns desses bens que deveriam pertencer somente a Deus. E ele mente sobre isso. É uma ação bem tola depois de tudo que Deus havia feito por Israel. Mas Israel vai batalhar contra a cidade de Ai e é completamente derrotada. E é somente após humilde arrependimento e um tratamento severo com o pecado de Acã que Israel consegue a vitória. Então, juntas, essas 2 histórias são colocadas lado a lado para mostrar um ponto importante. Se Israel irá herdar a terra prometida, eles precisam ser obedientes e confiar nos mandamentos de Deus. Eles não recebem tratamento especial. Agora, a segunda parte da sessão começa com os gibeonitas, um grupo de cananitas. E eles fazem a mesma coisa que Raabe fez. Eles passam a seguir o Deus de Israel e fazem um tratado de paz com Israel. Isso em contraste com todos os outros reis cananitas que começam a formar alianças e coalizões querendo destruir Israel. E Israel batalha contra eles e vence de lavada. E essa sessão inteira conclui com uma lista contendo todas essas vitórias ganhas por Moisés e Josué. Agora vamos parar por um segundo, porque existe a possibilidade de que essas histórias e a violência nelas irão te incomodar. E se você é um seguidor de Jesus, deve estar pensando: Jesus não disse para amar nossos inimigos? Por que Deus está declarando guerra aqui?
Então, primeiro, por que os cananitas? As principais razões são dadas anteriormente na história bíblica. A cultura e a moral dos cananitas havia se tornado extremamente corrupta, especialmente quando se trata de sexo. Você pode dar uma olhada em Levíticos capítulo 18. E eles também praticavam sacrifício infantil. Você pode dar uma olhada em Deuteronômio capítulo 12. E Deus não queria que essas práticas influenciassem Israel, e os cananitas precisavam ir embora. O que nos leva à segunda questão. Deus realmente mandou destruir todos os cananitas como um genocídio? Então, num primeiro olhar, você olha para as frases usadas nessas histórias, como eles foram completamente destruídos, não deixaram sobreviventes nem nada que respirasse. Mas quando você olha uma segunda vez mais de perto, você vê que essas frases são claramente hipérboles e não literais. Então, volte ao mandamento anterior sobre os cananitas em Deuteronômio capítulo 7. Primeiramente, é dito a Israel para expulsar os cananitas e depois para destruí-los totalmente. E isso é seguido por mandamentos para não se casar com eles ou fazer negociações com eles. Mas espera aí, você não pode casar com quem você destruiu. Então, acho que vocês estão entendendo o ponto. A mesma ideia é aplicada nas histórias no livro de Josué. Olhe atentamente. Por exemplo, somos ditos em Josué capítulo 10 que Israel não deixou sobreviventes nas cidades de Hebrom ou Debir. Porém, mais tarde, no capítulo 15, nós vemos essas cidades e elas continuam populadas por cananitas. E o que vemos é que Josué se encaixa em outros antigos relatos de batalhas ao usar uma linguagem hiperbólica não literal como parte do estilo narrativo. Então a palavra genocídio não se aplica ao que vemos aqui, especialmente em luz das histórias que vemos sobre os cananitas que se converteram ao Deus de Israel, como Raabe ou os gibeonitas. Deus estava disponível para aqueles que se voltassem para ele. E a última coisa para se pensar é que essas histórias marcam um momento único na história de Israel. Essas batalhas eram limitadas ao pequeno grupo de pessoas que viviam nas terras de Canaã. Com todas as outras nações, Israel havia sido comandada por Deus para buscar a paz. Leia Deuteronômio 20. Então, o propósito dessas histórias de batalhas nunca foi dizer para você, leitor, para cometer violência em nome de Deus. Ao invés disso, elas mostram Deus trazendo sua justiça contra a maldade humana, num momento único da história, e como ele salva Israel de ser aniquilada pelos cananitas. Agora, vamos voltar ao design do livro. Após anos de batalha, nós vemos um Josué já idoso, e ele começa a dividir a terra para as 12 tribos de Israel. E a maior parte dessa seção é uma lista de fronteiras. E vamos ser honestos, é meio chato. É como ler um mapa que não tem figuras. Mas, para os israelitas, as listas eram super importantes. Esse era o cumprimento da promessa de Deus para Abraão, de que seus descendentes herdariam a terra prometida. Então, agora tudo está entrando nos eixos, nos mínimos detalhes, o que nos leva à última sessão. Josué faz 2 discursos para o povo que são bem similares aos discursos finais de Moisés em Deuteronômio. Josué os lembra da generosidade de Deus e como ele os trouxe até a terra prometida e os resgatou dos cananitas. Então, ele os convoca a não adorar os deuses dos cananitas e serem fiéis à aliança que eles fizeram. E se eles fizerem isso, terão uma vida de bênçãos na terra prometida. Mas se eles forem infiéis, Israel irá trazer sobre si a mesma justiça divina que os cananitas tiveram. E eles serão expulsos da terra e serão exilados. Então, Josué deixa Israel com uma escolha. O que Israel irá fazer? E essa é a pergunta que fica no final da história. Mas, por enquanto, esse é o livro de Josué.